Motores que superaqueciam, transmissões que falhavam sem aviso e designs tão ruins que faziam duvidar se realmente passaram por uma fase de testes. Os anos 70 trouxeram grandes avanços na maquinaria agrícola, mas também deixaram alguns desastres mecânicos que fizeram muitos agricultores suarem e chorarem. Tratores que pareciam promissores, mas que se revelaram um pesadelo no campo. Fique até o final do vídeo e descubra qual foi o pior de todos. Número 10. International Harvester 1466. Mais quente que uma churrasqueira no verão. Quando a International Harvester lançou o 1466, ele foi vendido como um cavalo de batalha para agricultores que precisavam de potência e confiabilidade. Tinha um motor diesel DT436 de 7,1 litros, com 145 HP e 610 Nm de torque. Em teoria, era um monstro, mas na prática, era mais uma panela de pressão sobre rodas. Um dos problemas mais conhecidos era o superaquecimento. Se você trabalhasse o dia todo com esse trator, não saberia se estava cultivando milho ou fazendo um churrasco debaixo do capô. Mas o pior nem era isso. Sua transmissão tinha uma tendência preocupante de falhar nos momentos mais inoportunos. E nem vamos falar do barulho dentro da cabine. Era tão alto que alguns operadores diziam que, depois de um dia inteiro dirigindo, suas esposas podiam brigar por 1 hora inteira e eles só balançavam a cabeça sem ouvir uma palavra. Número 9. Ford 8000, o rei dos vazamentos de óleo. Se existe um trator que prometia ser um gigante azul, mas acabou sendo uma dor de cabeça, esse é o Ford 8000. Ele vinha com o motor diesel Dorset de 6,6 litros, 150 HP e 640 Nm de torque. O sistema hidráulico parecia ter sido projetado por alguém que nunca pisou num campo. Os vazamentos de óleo eram tão comuns que muitos agricultores brincavam que a Ford devia dar tambores de lubrificante junto com o trator. Mas isso não era tudo. Os problemas elétricos também eram um pesadelo. Às vezes as luzes paravam de funcionar, os mostradores do painel falhavam, e a bateria tinha o estranho hábito de descarregar justamente quando mais se precisava dela. Por tudo isso, o Ford 8000 entrou para a história como um trator que ninguém sente falta e que a Ford provavelmente preferia esquecer. Número 8. John Deere 4030. Um devorador de diesel sem sentido. Se tem um nome geralmente associado à qualidade, é John Deere. Mas até eles cometeram erros, e um dos mais notórios foi o John Deere 4030. Equipado com um motor de 5,9 litros, 80 HP e 320 Nm de torque, esse trator tinha um problema simples, mas devastador. Consumia mais diesel do que realmente usava para trabalhar. Dizia-se que o 4030 transformava mais combustível em barulho do que em produtividade. Não era raro ver agricultores que, depois de uma temporada, decidiam vendê-lo só para parar de gastar uma fortuna em diesel. E não vamos esquecer da transmissão Power Shift, que falhava com tanta frequência que alguns donos preferiam deixá-lo parado de vez a gastar mais dinheiro em consertos. O 4030 entrou para a história como um modelo que deixou muitos com o bolso vazio e o tanque também. Número 7. Massey Ferguson 1155, um V8 que soava como glória, mas trabalhava como um demônio. O Massey Ferguson 1155 tentou se destacar com seu impressionante motor Perkins V8 de 8,8 litros, que entregava 140 HP. O som era incrível, até o momento em que você tentava trabalhar com ele. Um dos problemas mais sérios desse trator era sua transmissão, com a resistência de um biscoito molhado. Tentar puxar implementos pesados com esse trator era quase uma aposta. Você nunca sabia se ele ia funcionar ou te deixar na mão no meio do campo. Além disso, a cabine era uma verdadeira caixa de ressonância de ruídos e vibrações. O Massey Ferguson 1155 é o exemplo claro de que um motor potente não serve para nada se o resto do trator não estiver à altura. Número 6. Alishomer 7080. Um trator com vontade própria, e não no bom sentido. Chegamos ao pior dos piores, o trator que muitos agricultores gostariam de nunca ter comprado, o Alishomer 7080. Com 180 HP e um motor de 7,0 litros, ele supostamente seria um titã no campo, mas acabou sendo uma dor de cabeça mecânica. O maior problema do 7080 era sua transmissão Power Director, que falhava tanto que alguns brincavam dizendo que ela tinha vontade própria. Às vezes funcionava, às vezes não,
e às vezes simplesmente decidia tirar o dia de folga sem aviso. Para piorar, esse trator também sofria de superaquecimento crônico. Muitos agricultores aprenderam a lição de não forçá-lo demais, pois ao fazer isso, acabavam com uma pilha de ferro quente no meio do campo. E para fechar com chave de ouro, a cabine era tão desconfortável e barulhenta que trabalhar nele era mais uma tortura do que um serviço. Alguns operadores diziam que, depois de dirigir um 7080, qualquer outro trator parecia um Mercedes-Benz. Número 5. Oliver 2255. Um gigante com pés de barro. Quando a Oliver lançou o 2255, tentou criar um trator que se destacasse pela potência e robustez. Eles instalaram um motor Caterpillar V8 de 10,5 litros, gerando 145 HP e 780 Nm de torque. Na teoria, era uma máquina poderosa, mas, na prática, virou dor de cabeça para muito agricultor. O principal problema era que o chassi não foi projetado para aguentar o peso e a força do motor. Isso causava desgaste acelerado nas peças, com quebras frequentes na transmissão e no sistema hidráulico. E, para piorar, o consumo de combustível era absurdo. O motor V8 bebia diesel como se não houvesse amanhã, tornando o custo de operação altíssimo. Outro ponto fraco era o sistema de resfriamento. Em regiões quentes, o Oliver 2255 esquentava com facilidade, fazendo os agricultores passarem mais tempo esperando ele esfriar do que realmente trabalhando no campo. Apesar desses problemas, alguns nostálgicos ainda buscam esse modelo pelo motor potente. Mas a maioria prefere nunca mais ver um desses na frente. Número 4. Case 1570. Um trator que pesava mais do que trabalhava. O Case 1570 foi mais uma tentativa nos anos 70 de criar um trator potente. Tinha um motor diesel de 8,3 litros, com 180 HP e 900 Nm de torque. Parece impressionante, mas acumulava mais problemas do que qualidades. O maior deles era o peso excessivo. Com mais de 6 toneladas, era quase impossível de manobrar em terrenos mais macios. Em vez de se mover com agilidade, ele afundava e ficava preso, obrigando o agricultor a chamar outro trator para resgatar. E tem mais. A transmissão Power Shift tinha uma vida útil ridiculamente curta. Trocar de marcha parecia uma roleta russa. Às vezes dava certo, outras vezes travava de vez. E quando isso acontecia, preparar o bolso era inevitável. O conserto não era barato. Para completar, a cabine era desconfortável e barulhenta. O isolamento acústico praticamente não existia, e o barulho do motor causava dor de cabeça no final do dia. O Case 1570 é a prova de que mais potência nem sempre significa melhor desempenho. Número 3. White 250. Um trator com personalidade, mas da pior. O White 250 tentou se destacar com um motor Perkins de 7,0 litros e 150 HP, mas acabou se tornando um pesadelo para muitos donos. Um dos grandes problemas era o design mal equilibrado. A distribuição de peso era mal calculada, o que resultava em péssima tração em terrenos irregulares. O sistema hidráulico era surpreendentemente lento e ineficiente, tornando o uso de implementos agrícolas um verdadeiro sofrimento. E, para piorar, o sistema elétrico dava mais problema que TV velha. A manutenção desse trator era complicada e cara. Muitas peças eram difíceis de encontrar, quando encontradas, custavam uma fortuna. Apesar de alguns o lembrarem com carinho, o White 250 continua sendo um exemplo de como um mau projeto pode arruinar um trator que, no papel, tinha potencial. Número 2. Belaro 7010. Um tanque sobre rodas, mas não no bom sentido. Os tratores Belaro sempre foram conhecidos pela construção robusta, mas o 7010 provou que robusto nem sempre é sinônimo de bom. Esse modelo vinha com um motor diesel de 6 cilindros, com 120 HP e 500 Nm de torque, o que, a princípio, não parecia ruim. Mas seu design era ultrapassado, mesmo para os padrões dos anos 70. A cabine era um desastre, desconfortável, barulhenta e com visibilidade péssima. Não havia isolamento acústico nem contra vibrações do motor, então passar o dia dentro dele era quase uma tortura medieval. Mas o pior era a transmissão frágil e propensa a falhas. Quebrava com facilidade,
e encontrar peças de reposição fora da Europa Oriental era praticamente impossível. O Belaro 7010 é o típico exemplo de um trator que poderia ter sido bom, mas acabou lembrado como um fracasso mecânico. Número 1. Deutz D10006. Um trator com mais problemas do que soluções. O primeiro lugar deste ranking vai para o Deutz D10006, um trator que até tinha bom potencial, mas acabou sendo uma das máquinas mais problemáticas da sua época. Seu motor diesel de 6,1 litros entregava 100 HP e 650 Nm de torque, nada mal no papel. Mas o grande problema era o sistema de resfriamento a ar. Ao contrário da maioria dos tratores, que usam refrigeração líquida, esse modelo dependia apenas do ar para manter o motor frio. O resultado: superaquecimentos frequentes, especialmente em dias quentes ou após longas jornadas de trabalho. Muitos donos tiveram que improvisar modificações caseiras para evitar danos ao motor. Além disso, a suspensão era dura como pedra, tornando a operação extremamente desconfortável. E como se não bastasse, o sistema elétrico vivia falhando. Faróis que apagavam sozinhos, baterias que morriam sem motivo e fiações problemáticas eram apenas parte da lista. Apesar de tudo isso, a Deutz corrigiu muitos desses erros nos modelos seguintes, mas o D10006 continua marcado como um dos piores tratores dos anos 70. E assim chegamos ao final deste vídeo. Se você gostou, deixe seu like para nos ajudar a continuar trazendo mais vídeos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Desejo um excelente dia para você. Até a próxima!